Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Banco de Dados Relacionais. E o assunto de hoje é exatamente o que dá nome a essa classe de sistemas de banco de dados, que são os relacionamentos entre os dados. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma revisão rápida sobre alguns conceitos que nós acabamos vendo durante o curso, mas não era o foco naquele momento, então a gente acabou meio que passando muito rapidamente, né? O primeiro, para montar essa imagem, esse mapa mental, os primeiros conceitos que eu queria trazer com vocês de volta é como enxergamos um banco de dados, né? Uma máquina, então, uma máquina onde tem um banco de dados instalado, pode ser vista como um armário desses na tela, né? Provavelmente muitos de vocês acabou nem vendo um desse de verdade até hoje, mas funciona muito bem aqui para nosso exemplo bem lúdico aqui. Então, dentro dessa máquina, ou desse armário, eu tenho várias gavetas. Cada gaveta dessa seria uma divisão lógica, ou um banco de dados, né, que vai armazenar, então, dados que fazem sentido para um determinado contexto. Por exemplo, a primeira gaveta poderia ter dados de usuários, nome de usuário, endereço, essas coisas. A segunda poderia ser os pedidos, né, de uma loja, de um restaurante, enfim. A terceira, uma série de produtos, né, um estoque, enfim. E a quarta, pode ser o da livraria. Então, dentro de cada gaveta dessa, que guarda os conceitos, os dados relacionados a um determinado domínio, né, um determinado contexto, eu tenho várias pastinhas. Cada pastinha dessa eu posso ver como uma tabela diferente no banco de dados. Então eu vou ter uma pastinha lá, por exemplo, de novo trazendo para o nosso exemplo de livraria, vou ter uma pastinha lá que vai ser os livros. Então dentro, cada livro novo que eu crio, eu vou lá, preencho, nome, autor, o ano que ele foi publicado, e coloco uma folha aí dentro dessa pastinha, uma entrada dentro dessa tabela. E, enfim, eu vou ter esse monte de dados organizados ali, de acordo com o que cada um é, né? E é aonde que o relacionamento traz vantagem nisso, né? Então ele serve desde o momento da inserção ali para garantir que os dados estão consistentes, que eles fazem sentido. Por exemplo, não tem um autor sem nome, não tem um livro sem nome, sem ano de publicação, sem uma editora, até para as consultas. Pois essas consultas permitem, ou deixam muito mais fácil, né, se o meu dado estiver organizado, deixam muito mais fácil de eu fazer perguntas, ou queries, né, como por exemplo, quais autores publicaram tais livros, ou quantos livros o autor publicou, em quais anos são os livros que o autor publicou. Então eu não preciso ir lá pasta por pasta, ou, por exemplo, pegar a pasta de autor, ver os dados do autor. Tudo isso, o nosso banco de dados já está, como a gente organizou ele bonitinho, já tá preparado para responder essas perguntas, né? Bom, então depois de ver alguns conceitos, agora a gente pode colocar mais a mão na massa aí e ver eles em funcionamento, né? Então, basicamente, para ilustrar isso, eu peguei o nosso exemplo que a gente já havia criado na aula passada e adicionei aqui no autores um novo campo chamado CPF, e eu falo que ele tem que ser único, mas eu não coloquei que ele tem que ser obrigatório, né? Só para ilustrar o funcionamento do unique aqui. Então, claro, é hipotético, no mundo real talvez seria obrigatório, mas isso quer dizer que se eu tiver esse dado, ok, ele vai ser inserido, mas se já tiver um outro autor com esse mesmo CPF, ele vai falhar. Outra mudança aqui que eu acabei fazendo foi substituir o ID indo por um ISBN, que é um identificador internacional de livro. Então todo livro no mundo inteiro vai ter, cada título, né, do livro no mundo inteiro vai ser único, então que é um exemplo de chave perfeita para a gente ter. E outra coisa que agora eu coloquei foi então criar o relacionamento entre as duas tabelas, né?
Temos o conceito aqui de constraints, por exemplo, o unique aqui, garantindo que esse CPF vai ser único, então não vai ter nenhum autor com o mesmo CPF. Temos o not null aqui, garantindo que sempre vou ter esse valor, não vai ser vazio nunca, né, e outros campos também aqui. E existem outros aí, formas de você garantir que esse formato, enfim, uma série de garantias aí que a nossa tabela esteja sempre com os dados válidos, né? Então, depois da chave primária desses restrições, o terceiro conceito aqui é esse aqui que a gente não havia visto ainda, que é o chave estrangeira, né? Que a gente faz essa ligação de acordo, usando essas palavrinhas aqui, que chama exatamente isso, foreign key, fala que eu tô aquele atributo, no meu caso aqui, autor ID, refere-se a um outra entrada na tabela, que é a tabela aqui que eu estou descrevendo autores, e com esse campo aqui. Então eu estou ligando essa tabela livros com a tabela autores através desses dois campos aqui, né? Esse aqui lá na outra tabela, e esse aqui e esse campo aqui dentro da tabela livros, né? Ou seja, para eu ter um livro, eu preciso ter um autor válido aqui. Não vai dar, por exemplo, se não existir um autor com ID 1 e eu tentar inserir um livro com autor 1, vai falhar, né? Então, mais uma garantia aí que eu vou ter o meu dado consistente e não vou ter, enfim, um livro sem autor, né? Por exemplo. Então, vamos criar aqui, ver se está tudo certo. Criou aqui, já estamos vendo as duas tabelas. Vamos dar uma inspecionada aqui na estrutura que a gente colocou. Aqui a gente consegue ver qual o valor default. Aqui é nulo, né? Porque a gente falou que é nullable, mas se o CPF não for nulo, ele não pode ter dois CPFs iguais, né? Assim aqui no livro também. Uma de publicação, autor, ele até colocou um índice ali, né, que a gente pode ver aqui. E o mais legal é a gente ver aqui nessa visualização do MySQL, que é o design, que ele cria exatamente uma linha aqui, que é o relacionamento entre as duas tabelas, né, autores e livros. Esse relacionamento aqui se chama um para muitos, ou seja, um autor tem muitos livros, né? Publicou muitos livros, né? A gente pode, essa terminologia que a gente usa no banco de dados, tem muitos livros, um autor tem muitos livros, ou quando você olha do outro lado, né, um livro tem ou pertence a um autor, né? Então, de novo, um autor tem muitos livros e do lado oposto, um livro pertence a um autor. Então, já vimos aqui os constraints que vão garantir que o nosso dado vai ficar consistente, né? Como o unique e o not null, chaves primárias e chaves estrangeiras, acabamos de ver agora o relacionamento um para muitos, mas existem outros dois tipos que a gente vai cobrir agora de relacionamentos, que é o primeiro, o um para um, e na sequência o muitos para muitos. Vamos pensar assim, que todo livro, nesse meu sistema aqui, ele tem um resumo, né? Tipo, eu vou vender, eu vou para a pessoa alugar, então ela vai poder verificar o resumo daquele livro, né? Então eu vou continuar usando mesmo processo de criar uma tabela que a gente já viu, né? Essa SQL aqui de manipulação de dados, create table, vou chamar a nossa tabela de resumos, vou dar aqui então, mantenho o ID, mantenho o conteúdo, né? Tipo, claro, é um tweet aqui, menor que um tweet meu resumo, mas enfim, para exemplificar acho que é suficiente. E aqui eu vou fazer, assim como eu fiz antes no muitos para um para muitos, eu vou usar aqui as chaves foreign key, vou falar que a minha chave aqui dentro dessa tabela é o ID, e ele vai fazer referência à tabela livros. Importante que esses dois dados aqui, tanto o dado aqui da minha tabela e o SBN estejam no mesmo formato, né? Até por isso que a varchar aqui é do tamanho de 50, que é o mesmo lá da outra tabela, né? Então, vou criar aqui e pronto. Nossa tabela foi criada, está mostrando aqui, agora até consigo ver elas no relacionamento aqui, vamos ver, design, beleza.
dá para ver elas duas aqui, não era isso, dá para ver que as tabelas estão aqui no relacionamento, né? Então, um livro é de um autor, né? Pertence a um autor, e um livro também tem um resumo. No resumo tem um livro. Então, um livro não, nesse nosso caso aqui, um livro não pode ter mais de um resumo, né? Então, é um para um, e aqui muitos autores, um autor tem muitos livros, né? Bom, então para o nosso último tipo aqui de relacionamento, que é o muito para muitos, a gente vai precisar fazer uma pequena alteração aqui no nosso modelo, né? Nesse caso nosso aqui, ele tem uma pequena falha. Claro, hipoteticamente, depende do seu problema, o seu produto e tudo mais. Bom, essa falha no nosso cenário aqui é quando tem um livro que ele foi escrito por múltiplos autores. Vamos supor um livro de poesia, que tem várias poesias de diversos autores, ou um livro que é uma coparticipação aí com mais de um autor. Essa nossa modelagem ela não atenderia a esses casos específicos, né? Então a gente vai fazer uma alteraçãozinha aí para serem atendidos, né? Quando tem múltiplos autores de um livro só. E nessa alteração a gente vai usar exatamente o tipo de relacionamento muitos para muitos, né? Um outro banco de dados aqui, chamado exemplo livraria, onde basicamente eu copiei a mesma estrutura que a gente havia criado, o autor com CPF único. Aqui a tabela livros. Aqui, se vocês perceberem, eu removi agora então aquela chave estrangeira que nós tínhamos antes no livro, né? Quando ele relacionava um livro tinha um autor, agora isso não existe mais. Mantive o resumo aqui, do jeito que a gente havia antes. E para substituir então essa relação ali de um autor com um livro, eu acabei criando essa outra tabela aqui, que eu chamei de autores livros. E essa tabela ela vai ter então o ID do autor. Então é uma tabela na relação muito para muitos, eu preciso ter uma tabela intermediária, né? Que ela vai fazer para cada autor e cada livro, eu tenho uma entrada nessa tabela, que a gente vai ver como é que funciona nas queries. Mas voltando para a estrutura, essa tabela intermediária, então ela vai salvar o ID do autor, né? Lembrando sempre que esses dados aqui precisam ser o mesmo, né? Daqui, precisa ser um int, no caso aqui é um int, mas no livro ele é um varchar, então precisa ser um varchar aqui. E aí eu uso essas notações aqui para definir, por exemplo, para garantir que eu não vá ter vários registros, por exemplo, o mesmo autor no mesmo livro, inserir várias vezes isso, eu uso, várias técnicas, mas eu uso essa primary key aqui, que ele já vai criar uma chave composta, onde ele vai ter o autor e o livro, né, os IDs. Então ele vai garantir que se eu tentar inserir de novo, vai alertar, falou, opa, esse aqui já tem, não preciso inserir de novo. Outro relacionamento que a gente havia existia aqui no livros antes, ele basicamente moveu agora, só que tem dois, né? Por isso muito para muitos. Essa tabela aqui é relacionada com autores através do ID, o autor ID aqui dentro e o ID lá na tabela autores. E o segundo relacionamento é com livros, aqui dentro o ID do livro é livro ID, e lá na tabela de livros é ISBN. Aqui deu tudo certo, meu SQL está certo. Vamos dar uma olhadinha aqui no design para ver como é que fica agora. Então, um livro, aqui o livro, ele tem um resumo, um relacionamento 1 para 1, mas agora esse livro pode ter vários autores através dessa tabela aqui, livros autores. E, bem como um autor pode ter escrito vários livros através dessa relação livros-autores, né? Então, voltando aqui agora para o nosso exemplo de muitos para muitos, vamos inserir alguns dados ali para ver como é que fica a inserção e consulta quando se tem um relacionamento muitos para muitos. Mantendo aqui nossa ideia de autores
brasileiros aqui conhecidos, os autores continuam o mesmo, né? Não vou alterar eles agora, mas aqui, importante ressaltar aqui que agora, né, se você lembrar do nossa última vez que a gente inseriu livros, aqui era um ID, ou a gente nem precisava inserir porque ele era incremental, então toda vez que eu inseria um autor novo, ele incrementava sozinho. Porém, agora um SBN não tem como o banco de dados tomar conta, né? Até a gente tirou esse constraint ali, do auto-increment ali do ID, né? Então agora tem que passar. Coloquei um ID hipotético aqui, não é válido, claro. Inseri também, isso não havia antes, inseri 2 resumos aqui, aleatórios. E agora também, aquele relacionamento que a gente criava na hora de inserir um livro, ele é feito um pouco depois. Beleza, todos inseridos aqui, resumo para cada livro, os livros aqui, os autores aqui, que é a nossa tabelinha nova de relacionamento muitos para muitos, e os autores, né? Agora, então, vamos inserir um item a mais, que é para a gente ter uma variação aí de um autor que está em mais de um livro, né? Para o nosso caso hipotético aqui, eu vou criar um SQL aqui, eu vou criar um livro, um exemplo, e vou dizer que esse livro foi escrito por os 2 autores que nós temos, tanto a Ruth Rocha e o Carlos Drummond de Andrade, né? Claro que é fictícia, só para ajudar a gente aqui nos exemplos. Vou usar a transação de novo, para dizer que ou ele insere o livro e os autores desse livro, ou não insere nada, não muda o estado atual do banco. E beleza, deu certo. Então agora eu vou ver quantos livros eu tenho. Tenho os 3, o exemplo ali, né? E ainda continuo aqui com 2 autores. Porém, agora, no nossa tabela Muitos para Muitos, eu consigo ver aqui que eu tenho o autor 1, ele descreveu tanto a Ruth Rocha escreveu tanto a Arca quanto o exemplo, assim como o Carlos Drummond de Andrade escreveu o Fazendeiro e o exemplo, né? Então agora a gente pode brincar um pouco com as queries ali para ver como é que a gente recupera esses dados, né? Então quando a gente tem aí, como vocês viram nas outras aulas até, eu vou começar aqui no Subselect, e vou dizer assim, porque a gente tem 2 tabelas agora, né? Então eu estou interessado quais são os autores do meu livro, do livro fictício que eu criei, né? Então eu pego aqui primeiro eu tenho que ir nessa tabela intermediária, pegar o ID deles, que tem lá todos os IDs dos autores que escreveram aquele livro. Então por isso é que eu faço essa primeira aqui, cláusula mais interna. Pego todos os IDs dos autores que escreveram esse livro e depois, com o resultado disso, eu vou lá e busco na tabela de autores quais as informações daquele autor, né? Vamos ver se funciona. Beleza, funcionou. Então, para aquele meu livro lá, de exemplo, eu vi aqui que os autores são os 2 autores que eu tenho ali, de exemplo. E também dá para a gente fazer isso usando um join, né? Que acho que acredito ser o mais recomendado aí, mas os 2 acabam funcionando, né? Então que eu trouxe os dois autores também, né? Então só relembrando como é que isso funciona, eu sei o ID do livro que eu quero, o SBN, né, do livro que eu quero, que é o exemplo. Então eu busco aqui os autores, né? Eu faço um primeira query aqui nos autores, todo mundo que tem esse ID que eu estou buscando. Então nesse caso eu vou retornar o ID 1 e 2. Porém eu não tenho nesse momento o conhecimento das informações, o nome do autor e outras informações daquele autor. Então por isso eu tenho que fazer um join, aplicar um join na tabela autor baseado naqueles IDs que eu recuperei lá, o que dá match aqui, eu retornar, né?
Então, recapitulando o que a gente viu hoje, como garantir que seu dado esteja inserido corretamente, e 3 tipos de relacionamento, que é o 1 para 1, um resumo, um livro tem um resumo, muitos para um, é o 1 para muitos, né? Ou quando nossa primeira versão aqui, o nosso autor tinha o nosso livro guardava a informação do seu autor, então ele tinha um relacionamento aqui, um livro tinha um autor apenas, e o último tipo de relacionamento foi muitos para muitos, ou que nesse exemplo aqui que a gente alterou, a gente criou essa entidade intermediária, que ela vai guardar relacionamentos do livro e autores. Então, moveu-se ali de dentro do livro, foi para essa entidade intermediária e nos permitiu, então, criar relacionamentos quando, no nosso exemplo ali, quando um livro tem diversos autores, já tá coberto nesse cenário. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.